Bom, o primeiro passo eu vou mostrar para vocês o sistema SIGA-A. Essa tela que eu estou logada é a página pública do portal SIGA-A, que vocês podem ter acesso, qualquer pessoa dentro ou fora da instituição pode ter acesso a essas informações. Aqui eu tenho a parte institucional do portal público, onde eu tenho as informações dos docentes, direção, unidades acadêmicas. Você consegue autenticar documentos nessa página, ou seja, certificados, ou outros documentos recebidos por alguém que foi emitido via sistema SIGA-A, principalmente em relação à extensão, vocês conseguem, através dessa opção, ensino, na parte de validação de documentos, vocês conseguem validar a veracidade desses documentos, assim como outros documentos gerados pelo sistema SIGA-A. Ainda aqui nessa página do portal público, vocês têm acesso à aba Ensino, tem informações de turmas, componentes, cursos do lato, do estricto. Na parte de graduação tem os cursos e matrizes, e aqui da extensão vocês têm as ações de extensão que foram cadastradas e que já estão em execução, ou talvez até aquelas concluídas, para que o público externo consiga pesquisar essas ações. Então, aqui ele pode pesquisar por ano, por título. Por exemplo, aqui a unidade responsável também. Vamos supor que vamos pegar aqui a Faculdade de Medicina, só para listar para vocês quais são as ações de extensão já em execução no ano de 2020. O sistema vai trazer aqui todas as ações, assim como o tipo dela. Quando clica na ação que foi selecionada aqui, ele vai apresentar os dados da ação, coordenação e membros da equipe executora, assim como o público-alvo também dessa ação de extensão. Então, eu estou já apresentando isso para vocês, para que vocês já tenham esse conhecimento de que todas as ações de extensão, após ser validadas ou recebidas pela PROEC e o sistema colocá-las em execução, elas são disponibilizadas nesse portal público para que o público externo consiga ter acesso e visualizar. Assim como também estão disponíveis no portal Analisa Dados UFG, na parte de extensão. Eu vou até abrir aqui para vocês, caso alguém não conheça, para conhecer já a parte de extensão do Analisa, que também, após essas ações entrarem em execução, elas são contabilizadas nesses painéis. Então, só voltando aqui à parte da extensão, no portal público do SIGA-A, nós temos, além das ações de extensão, temos os tipos de ações, separadas por tipo, projeto, evento, curso. Aqui consta produtos, mas na verdade são as prestações de serviço. Vocês conseguem visualizar os cursos e eventos daqueles que estão provenientes das ações de extensão e visualizar certificados. Essa aba aqui é muito importante para aqueles alunos que perderam o vínculo com a universidade, ou por formação ou por outro motivo, e também para os membros externos. Cada membro externo, ele pode informar aqui o CPF, clicar em buscar, que o sistema vai apresentar para ele os certificados e declarações que o sistema emitiu das ações que ele é membro da equipe executora. Então, aqui eu tenho as ações, certo? Eu posso clicar aqui tanto para emitir o certificado, assim como para emitir também as declarações dessas ações que eu estou vinculada. Esse ambiente que eu estou apresentando aqui para vocês é um ambiente de testes que nós utilizamos lá, que a empresa ESIG disponibiliza para a gente realizar os testes do sistema antes de publicar alguma melhoria ou correção. O aluno basta informar o CEP e a data de nascimento, que o sistema vai buscar os certificados e as ações de extensão que ele participou. E aqui, vocês também têm a parte de pesquisa, pós-graduação e também de processos seletivos. Então, é um portal muito rico de informações que está disponível para todos, tanto interno quanto externo, terem acesso a essas informações que são atualizadas diariamente no sistema SIGA-A. Bom, o acesso ao portal é através do portal FGNet.
Vocês acessam através do login e senha, e depois entram na aba do SIGA. Antes de acessar o SIGA, eu vou apresentar aqui para vocês o painel do Analisa. Então, aqui é a página inicial do Analisa Dados UFG, e aqui eu tenho os painéis disponibilizados para cada sistema. Eu tenho aqui a graduação, a pesquisa, a extensão. E da extensão eu tenho várias informações que são extraídas dos sistemas através das ações de extensão. Esses dados são muitas informações, então às vezes acontece de algum erro ao carregar. Principalmente dependendo da velocidade da internet aqui. Às vezes oscila um pouco e acaba não sendo possível apresentar. Mas aqui ele está carregando já. Essas informações, elas estão acessíveis ao público externo e interno. Para o público interno, ainda é possível gerar relatórios dinâmicos, onde a Pró-Reitoria, através do acesso concedido ao portal Analisa, ela consegue gerar relatórios dinâmicos das ações de extensão. O sistema faz combinações, permitindo a ele gerar vários tipos de relatórios. Então, caso vocês queiram conhecer mais do portal Analisa, basta acessar Analisa Dados existentes atualmente. E assim acompanhar os novos painéis que a gente for. Em breve será lançado também aqui o painel da avaliação institucional. Então, à medida do que vai passando o tempo, nós vamos acrescentando mais informações aqui neste painel, enriquecendo mais ainda com dados essa ferramenta. Voltando aqui ao portal FGNet, antes disso, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento a respeito das páginas apresentadas anteriormente? Certo. Caso tenha alguma dúvida, só me chamar aqui que eu posso responder, ok? Então, aqui é o portal FGNet, eu tenho aqui acesso ao SIGA acadêmico, e eu vou acessar com... Deixa eu pegar um usuário aqui. Alguém presente na apresentação se candidata a ser usuário para que a gente possa cadastrar uma ação de extensão? Eu só preciso do login, não vou utilizar senha. O meu, Cristiane, Qual é o seu login, professor? Underline? Borges. Borges. Lembrando que essas informações, elas não refletem o ambiente que vocês estão acessando. Então, a partir do momento que é realizado o login, o sistema oferece aqui acesso aos painéis, aos portais que esse usuário tem perfil concedido. Então, aqui, como a professora Cristiane é uma docente, é ativado para ela o portal docente, extensão, porque ela faz parte da CAEX, né, ou da comissão de extensão, da coordenação de extensão da unidade, acesso à pesquisa e a outros portais de acordo com o perfil. Então, aqui no portal docente, temos o menu extensão. E aqui nessa área inicial, antes de acessar o menu extensão do portal docente, você já tem acesso a algumas informações do extensão. Por exemplo, aqui a notícia da publicação do edital PROBEC da UFJ 2021. Aqui, quando vocês clicam nesse link, o sistema já direciona automaticamente para a tela de cadastro da proposta ou do edital. No caso aqui, ele vai acessar o edital, e aqui, quando você clicar nessa setinha, ele já vai diretamente para o formulário para que você comece já a cadastrar a proposta ou submeter aquela que está com cadastro em andamento.
Ao clicar em extensão, os principais menus são ações de extensão, onde eu tenho aqui a possibilidade de submeter a nova proposta, realizar o cadastro e o envio, solicitar reconsideração da avaliação. Esse processo é realizado quando a sua proposta está concorrendo ao edital, ela é avaliada pelos avaliadores ad hoc. Após essa avaliação e o resultado ser divulgado, o edital permite que o coordenador tenha um prazo para solicitar essa reconsideração. Então, ao clicar aqui, vocês terão acesso ao formulário para essa solicitação. E aqui vocês conseguem, no caso, por ser perfil de CAEX e de coordenação de extensão, a professora Cristiane tem esse acesso a consultar ações submetidas, ou seja, ela consegue ver, através do formulário que o sistema permite ela criar opções de pesquisa, consultar as ações que foram submetidas para avaliação. Aqui eu tenho gerenciar as ações, onde eu vou gerenciar toda a equipe executora, ativar ações com tempo de cadastro que já finalizou, e também aceitar ou recusar vinculação. Essa é uma opção nova, onde o coordenador pode aceitar ou recusar vinculação de ações que foram vinculadas ao seu programa, as ações do tipo programa. Então, para as ações do tipo programa, outros coordenadores que queiram participar do programa desse coordenador, por exemplo, da professora Cristiane, podem incluir as ações no programa a qual ela é a coordenadora, e ela vai aceitar ou recusar essa vinculação. Uma vez aceitada, essa vinculação aceita, o sistema vai permitir que essa ação faça parte das ações do programa. Caso ela recuse, ele não vai permitir e a ação do tipo programa continua somente com aquelas ações que a coordenação tem conhecimento. Rosângela, só antes de você prosseguir, tem uma pergunta no chat da Aurélia. Aurélia, se você quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e a todas. No caso, Rosângela, eu sou técnica, né? Eu sou TA. E agora mesmo eu fui tentar fazer um teste no meu SIGA-A e não abre, né, essas propostas de pesquisa e extensão, como abriu no da professora Cristiane. Como é que eu faço para cadastrar um projeto, submeter uma proposta nesse edital que está aberto? Então, no caso da pesquisa, é necessário que você tenha um perfil para acessar a pesquisa. O docente, ele já tem esse perfil, já do vínculo dele, que ele tem a opção de acessar o portal pesquisa, assim como extensão. Não, é porque é para extensão, né, no caso. Uhum. Certo. Para o técnico, é ativado para ele esse menu extensão, certo? Você clica em extensão, vai aparecer aqui gerenciar ações ou informações gerais. Você vai submeter proposta, ação de extensão, submeter propostas. Esse submeter proposta é o mesmo formulário que eu cliquei ao verificar aquela notícia do lançamento do edital, certo? É aqui que você vai clicar. Em informações gerais, ações de extensão, submeter propostas. Lá no menu extensão dos portais do SIGA-A. E aqui você vai clicar em submeter uma nova proposta e em seguida selecionar o tipo de formulário que você quer preencher. No caso, para o edital, tem que ser uma ação do tipo projeto. Você vai clicar aqui no texto, projeto, e ele vai abrir para você o formulário para que você dê continuidade ao preenchimento e a inclusão da proposta no edital, certo? Era essa a dúvida? Agora eu vou depois colocar em prática, Rosângela. Obrigada, acho que agora vai dar certo.
mas o portal extensão funcionalidades só modifica a forma de acesso ou o local onde ele está disponibilizado. Eu tenho aqui também a parte de planos de trabalho, onde eu posso listar planos de trabalhos que eu tenho já cadastrados, cadastrar planos de trabalho bolsista ou voluntário, indicar ou substituir um discente vinculado a algum plano de trabalho. Eu tenho também a opção de cadastrar relatórios das ações, relatórios parciais ou finais, e também aprovar os relatórios dos discentes vinculados a planos de trabalho. Para quem são CAECs, vocês têm a possibilidade de, para aqueles que são CAECs, avaliar propostas das ações, assim como verificar os relatórios. Essa opção de avaliação final do presidente do comitê está disponível para a professora Cristiane, por ela ser da comissão de extensão da unidade. E aqui eu tenho a parte também de avaliar os relatórios e as propostas também dos avaliadores ad hoc. Eu tenho a parte de certificados e declarações, onde eu posso acessar os certificados, no caso aqui da professora Cristiane, ela pode acessar os certificados como participante ou membro da equipe executora, como avaliador, certo? Avaliador, seja ele CAEX ou avaliadores ad hoc. E aqui eu tenho acesso aos editais de extensão que eu tenho com inscrições abertas. Então, vamos começar pelos editais. Quando vocês clicam em editais de extensão, o sistema vai apresentar todos os editais que o sistema possui cadastro. Vocês poderão acessar aqui a parte de ver o arquivo do edital e também aqui essa parte de enviar arquivo, essas opções de alterar, remover, não estará disponível pelo perfil. No caso aqui, como a professora Cristiane tem um perfil gestor, ela tem esse acesso a ampliar, certo? Mas para você estará disponível somente a parte de visualizar o arquivo. Aqui vocês terão acesso a todas as informações do edital, início e fim de submissão, valor da bolsa e etc. Rosângela, antes de você clicar no edital, tem uma pergunta da Rafaela, quando você falou lá do certificado. Rafaela, pode abrir o microfone e fazer. Oi, pessoal, boa tarde. Rosângela, eu não sei nem se esse é o momento de fazer a pergunta, mas quando você colocou lá na opção de certificados, né, a minha dúvida é a seguinte: quando a gente cadastra um projeto de extensão, eu, pelo menos normalmente, eu gosto de cadastrar por vários anos, né, para não ter que ficar renovando anualmente. Só que a dificuldade são, por exemplo, com os alunos que estão se formando. E os certificados, eles são liberados, se eu não estiver errada, só quando a ação ela é finalizada, né, não a cada relatório anual. Teria alguma outra forma, por exemplo, eu cadastrei recentemente um projeto por 5 anos, e um agora, nesse final de semana, por 2 anos. Mas eu tenho alunos envolvidos que vão se formar. Como seria uma situação para contornar, para ser contornada e eles receberem o certificado? Então, professora, essa opção já foi implementada, já está disponível para vocês. Foi atualizada a função em relação à emissão de certificados em 2 situações. Quando o sistema finaliza a ação, quer dizer, o coordenador realiza um relatório final, esse relatório é validado pelo comitê de extensão, no caso, a PROEC aí da UFJ, e assim também quando essa atividade que o membro está vinculada, ela é finalizada. Então, se esse discente estiver vinculado a uma atividade que finaliza, por exemplo, dia 30 de setembro, o sistema vai automaticamente disponibilizar para ele o certificado. Se ele estiver ativo na universidade, basta que ele acesse o portal FGNet, o portal do discente, e vai ter acesso ao certificado no menu extensão. Se ele for um ex-aluno, basta acessar aquele portal público que eu apresentei no início da nossa reunião. Não, a minha pergunta, desculpe, é um projeto que não foi finalizado. O aluno sim, finalizou o curso.
Eu acho que eu não fui clara. O CIB é público, não seria, não, Rosângela? Se ele finalizou o curso, ele participou de alguma atividade dentro da sua ação de extensão, correto? Ele participou de alguma atividade que você cadastrou lá no projeto de extensão e vinculou ele a essa atividade. Isso. Mas o meu projeto... Essa atividade, ela tem uma data, certo? Mas a atividade tem uma data de início e fim. A ação, ela tem um período de execução, que pode durar 5 anos. Mas cada atividade tem uma data diferente, correto? Dependendo do projeto, mais ou menos. Dependendo do projeto, aquilo vai ser permanente por vários tempos. Eu só estou fazendo esse questionamento porque eu acho que deveria ter uma maneira de quantificar aqueles que estão se formando, porque a gente continua com a extensão, a gente continua com aquele projeto. E não foram etapas, começo, meio e fim. Às vezes tem alguns projetos de extensão que são as mesmas mensalmente, anualmente, às vezes mudando de tema. Mas assim, era só para saber se existe esse modo de resgatar um certificado, se a gente fizesse relatórios anuais. Então, pelo que eu entendi, não. É só quando finaliza aquela atividade, né? Então, professora, existe sim. Só que assim, a gente tem que separar relatórios de participação do membro na ação de extensão. Hoje, os relatórios, eles não influenciam 100% na certificação. Relatório parcial não gera certificado para nenhum membro, certo? O relatório final, ele encerra a ação. Então, ele vai ter que gerar o certificado porque ele encerrou a ação e não tem como mais aquele membro participar, porque a ação já foi concluída. Agora, para gerar um certificado dentro do período de execução da ação, seja ela de 1 ano ou de 5 anos, vai depender do vínculo desse membro da equipe às atividades da ação de extensão. Então, daqui a alguns minutos, eu vou apresentar a parte do cadastro, lá eu vou exemplificar melhor como funciona isso. Então, isso está vinculado na atividade que o coordenador cadastra e vincula aquele membro, certo? Entendi, obrigado. Então, aí foi eu que cadastrei errado mesmo, porque eu sempre coloco para todo mundo o total do projeto. Então, eu teria que saber quando mais ou menos seria aquele tempo do aluno ainda dentro da universidade, e eu colocar mais ou menos ali naquele período para ele poder receber o certificado. Agora ficou mais claro. Obrigada. Por nada. Então, voltando aqui na parte de submissão das ações, mas antes disso, alguma outra dúvida? Rosângela, tem da Thelma sobre o edital, mas você vai explicar agora no edital, né? Então, essa dúvida chegou para a gente no CAEX de uma pessoa que já tem o projeto cadastrado, ele foi cadastrado recentemente, só que o prazo de encerramento dele encerra antes do edital. Aí a pessoa queria fazer uma alteração na data de encerramento. Isso é possível? Não, para o coordenador não é possível alterar a data de execução da ação. Ele tem que realizar um relatório final. O relatório final vai permitir que ele tenha acesso a uma opção chamada duplicar ação. Essa duplicação nada mais é do que o recadastro da ação. Com esse recadastro, ele vai poder alterar a data de execução, ou seja, vai ser um novo projeto copiando os dados daquele anterior. Certo? Tá, e no caso, mesmo assim, fazendo esse relatório final, sem ter alguma coisa feita, porque o projeto foi cadastrado recentemente, ele tem que fazer como se fosse mesmo um relatório final. Tem que ser um relatório final. Se não foi realizado nada, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como ele vai colocar isso lá. Não, é porque, na verdade, a pessoa recém-cadastrou e ela quer alterar a data de finalização para concorrer ao edital. Então, ela queria saber como que faria. Para o coordenador, não. O coordenador não tem essa possibilidade, né? Ele é diferente do sistema de pesquisa, que permite ao coordenador alterar ou ter um projeto tá, ok. Mais tempo, né? A extensão não. Obrigada. Por nada. Então, aqui no edital,
ações de extensão, submissão de proposta, submeter nova proposta, caso o coordenador queira submeter uma nova proposta para vincular esse edital. Então, ele vai clicar em submeter nova proposta, e aqui o sistema vai apresentar os formulários para que ele realize esse cadastro. Então, clicando aqui na ação do tipo projeto, o sistema apresenta uma breve descrição para cada um daqueles tipos de formulário, de forma a orientar o coordenador a respeito do que o formulário indica, né, qual é o tipo de ação que ele pode cadastrar de forma correta em relação ao objetivo dele. Então, aqui, projeto edital UFJ, ano 2020. A data de execução sempre, o período de realização é sempre a partir do dia de hoje, pode ser dentro desse ano, ou o final, certo? O período final de realização pode ser aqui dentro desse ano, ou nos anos subsequentes. Então, eu vou colocar aqui de dezembro, 30 de dezembro de 2021. Área de conhecimento, eu vou colocar qualquer área. E aqui nós colocamos uma informação muito importante que vocês precisam ter um pouco de atenção ao preencher. Aqui nós colocamos que a abrangência é local, regional, nacional e internacional. Então, a local ela vai atingir o público externo de um único município. A regional, de 2 ou mais, nacional, de mais de um estado, e internacional, de um país, certo? Então, essa informação ela é importante porque ela vai ser utilizada lá no portal Analisa UFG, no mapa da extensão, onde nós apresentamos em cada município o quantitativo de ações de extensão existentes naquele local. Então, é importante ter esse preenchimento correto para nos ajudar a informar no mapa onde estão acontecendo as ações da extensão no mapa do Brasil. A área temática primária, a secundária, e aqui eu vou adicionar uma linha de extensão. A linha de extensão, eu vou clicar aqui nesse maisinho, após ter selecionado uma das opções, para que seja cadastrado. Aqui o sistema já atualizou, informou que já foi indicado para mim aqui a linha de extensão Educação Profissional. Se eu quiser colocar mais de uma linha, basta eu clicar novamente no maisinho e aguardar a atualização. O nome do coordenador, basta ele começar a preencher e aguardar o sistema completar. Essa informação. E aqui eu vou marcar se a ação está vinculada a um programa. Se estiver vinculada a um programa, eu vou selecionar dentro dessa lista de programas em execução, qual é a ação, qual é o programa que a minha ação fará parte. Por exemplo, se for essa aqui, o FG na infância, o sistema vai direcionar, após essa ação ser validada, para que o coordenador desse programa, se ele vai aceitar ou não o vínculo. Durante o processo de tramitação na unidade, o sistema não envia essa notificação ao coordenador do programa. Somente quando a ação de extensão, essa que eu estou cadastrando aqui, entrar em execução, certo? Aí sim o sistema vai notificar, através daquela opção aqui, aceitar ou recusar vinculação, para que ele aceite ou recuse a vinculação dessa ação que esse coordenador está vinculando ao programa dele, correto? Então, eu vou colocar aqui não, porque não é o foco agora dessa ação de extensão. Se possui cooperação, e aqui eu vou discriminar o público-alvo interno, a quantidade, né, de público-alvo interno, e o mais importante, o público-alvo externo. Ele atualiza aqui para calcular o total. E aqui eu vou colocar a quantidade de pessoas do público externo que a ação pretende alcançar. Aqui eu vou colocar o local da realização. Esse local também está
relacionado com aquela informação aqui em cima, né? Se é local, então eu também vou colocar aqui a informação do estado corretamente e o município também. Vou colocar aqui a Badia, ver se está mais perto. E vou clicar em adicionar, certo? E aqui, em formas de financiamento do projeto, eu tenho a principal etapa para vincular a minha ação ao edital. Então, eu vou selecionar aqui, financiado pela UFG, guardar o sistema habilitar, financiamento PROEC, e aqui eu vou marcar o edital que eu tenho em aberto, que é o edital UFJ. O sistema vai abrir qual é a linha de atuação da minha ação de extensão. Eu vou escolher entre essas que o coordenador cadastrou. E aqui a quantidade de bolsas que eu quero solicitar para concorrer. Então, eu quero uma bolsa, eu quero concorrer a uma bolsa. E assim, eu vou preencher. Sem essa opção, sem essa vinculação aqui, financiado pela UFG, essa seleção, a ação não está participando do edital, certo? Somente através dessa opção ser preenchida. As unidades envolvidas na execução. A unidade proponente é aquela unidade do vínculo do servidor que eu coloquei como coordenador. Esse vínculo está descrito aqui também, certo? Após o login no portal UFGNet. Esse vínculo é atualizado lá no portal do RH. O sistema de extensão, ele busca as informações de lá e nós não conseguimos alterar caso essas informações estejam corretas. Então, é sempre importante verificar no RH se as informações estão corretas, porque tudo será utilizado aqui para preencher a parte de unidades envolvidas na execução, aqui a unidade proponente. Certo? Caso tenha algum órgão executor ou unidade coexecutora, basta selecionar aqui e adicionar. Alguma dúvida nessa tela? No chat, não. Certo. Então, para cadastrar essa primeira etapa que eu preenchi, o sistema registrar essa informação, eu vou clicar aqui em avançar. Até esse momento, não tem nenhuma informação salva. Ele não faz nenhum salvamento automático em nenhuma das telas, certo? Então, é aconselhável que vocês, ao cadastrar uma ação de extensão, tenham um rascunho dessa proposta em outra mídia, seja no Word, no PDF, em algum local, e não informe tudo diretamente no sistema, porque pode acontecer uma falha na conexão, ou alguma atualização recorrente, que o sistema sempre está em atualização, e outras opções. Aqui, eu já trouxe uma informação importante, que até já foi bom de aparecer aqui, para que a gente possa explicar o motivo disso. O que acontece? A ação de extensão, você tem um período de execução para ela. Esse período de execução é dado aqui, informado pelo coordenador. Após finalizar essa data, vamos supor que finalizaria aqui dia 1º/5/2020. E esse coordenador não realizou o relatório final. O que acontece? O sistema ele aguarda 60 dias após o término da ação. Então, 60 dias ele conta. Se até esses 60 dias não for apresentado um relatório final, ele vai bloquear esse coordenador para cadastrar novas ações no sistema, até que esse relatório seja realizado. Essa é uma medida para que não fiquem relatórios pendentes no sistema. Então, ele já informa aqui o motivo, né, que ele não consegue inserir, e aqui a ação que ele tem pendência. Da mesma forma, ele também vai impedir se esse membro aqui não for o coordenador também, certo? Então, aqui eu tenho já essa opção, já para orientar vocês a sempre fazer o relatório dentro do período esperado. Então, o sistema ele tem um prazo, além do final proposto pela coordenação, de 60 dias para aguardar que esse coordenador faça um relatório final. Então, aqui eu vou cadastrar com outro membro como coordenador da ação, sem nenhum problema. Eu posso vir aqui e alterar a coordenação. Vou colocar aqui a Raíssa, lá da PROEC.
Só para a gente dar continuidade aqui ao processo de cadastro. Então, aqui ele já trocou a unidade proponente, que é a unidade de vínculo dessa coordenação, né? No caso aqui a Raíssa, e vou clicar em avançar para que ele possa registrar o cadastro inicial dessa minha primeira página. Então, ao clicar aqui em cadastrar, avançar, ele vai registrar essa proposta. Que eu acho que eu fiquei muito tempo na sessão, ele perdeu a conexão. Tá vendo? Esse aqui que eu digo para vocês. Se vocês ficarem preenchendo aqui, direto na ferramenta, pode acontecer alguma intercorrência no sistema que não possibilite o salvamento dessa informação. Nas telas a seguir, por exemplo, dados do projeto, ou objetivos do projeto, é importante que isso esteja em rascunho, em outra mídia, para que vocês não passem por essa situação desagradável de perder a informação, uma vez que ele não salva rascunho. Então, eu vou tentar avançar de novo. Como é um ambiente de teste, ele é bem instável, então pode acontecer esses probleminhas aqui. Deixa eu tentar aqui com o L da Prec. Não aceitou. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem abrir o microfone para perguntar, fiquem à vontade. Rosângela, só enquanto você volta aí, recupera os dados, é importante lembrar aquela questão também do novo ícone que tem agora para coordenador, né, o vice-coordenador, porque antes não tinha esse ícone de vice-coordenador de projeto. E aqui nós temos situações que é no caso dos professores da fundação. Então, eles não têm ainda o acesso a que precisava ser customizado. Então, nesse caso, uma opção é ele entrar como vice-coordenador. Não é isso, Rosângela? Isso, essa opção de vice-coordenador é só uma função que ele vai executar dentro da ação. Mas ele não vai ter acesso ao portal FGNet, ao SIGA, para realizar esse gerenciamento da proposta, certo? Sim, mas antes ele não entrava nem como vice, né?
Outra informação importante também é que uma ação já em execução também é possível vincular ela a um edital com inscrição aberta. Não é necessário cadastrar uma nova proposta para realizar essa vinculação, não. Para as ações em execução também é possível vincular a um edital. Basta alterar a forma de financiamento. Então, aqui o sistema já permitiu que eu avance para a tela inicial, ou seja, ele já salvou essa informação que eu registrei na tela anterior. Aqui eu vou informar o resumo da minha ação, a justificativa, fundamentação teórica, metodologia, referências, objetivos gerais e específicos, além dos resultados esperados. O sistema, ele apresenta aqui em cima, nessa tela, ao lado do botão sair, um tempo de sessão. Para cada atividade que eu realizo, ou seja, se eu avançar para a tela seguinte, ele já vai atualizar aqui, para mim, o meu tempo de sessão, certo? E esse tempo de sessão, ele vai caindo à medida que eu deixo de ter alguma ação nessa tela. Então, é importante verificar se o seu tempo de sessão aqui não está acabando, porque se ele encerrar, ele vai fechar automaticamente o seu acesso, e assim você vai perder todos os dados. Então, como eu cliquei sem preencher os dados, ele me retornou quais são os campos obrigatórios que eu não realizei nenhum tipo de cadastro. Então, aqui eu vou colocar um texto qualquer, somente para que eu possa avançar nos próximos passos. Esse ponto aqui, vocês precisam ter essa informação em outra mídia para evitar essas situações de conexão encerrar, algum sistema, algum problema aqui, alguma atualização, ou até mesmo uma falha da conexão. Então, após preenchida, eu vou avançar, ele vai gravar essas informações. Essa etapa, eu vou cadastrar os membros da equipe executora. E assim como a professora Cristiane falou, nós adicionamos aqui a opção de vice-coordenação para a função de docentes, assim como técnicos e participantes externos. Então, quando você clica em opção função, você tem a opção de vice-coordenador. Esse vice-coordenador, ele vai ter a função somente na proposta, mas ele não vai ter o acesso dentro do sistema. Então, no caso aqui, se eu colocar aqui a professora Cristiane, a função de vice-coordenação. Aqui, como existe a pendência do relatório final, ele não vai permitir que ela faça parte nem como coordenação, nem como membro da equipe executora. É importante vocês sempre manterem esse cadastro atualizado, esses relatórios realizados, para que o sistema não realize esses bloqueios ao cadastrar uma ação de extensão ou ser membro da ação de extensão também. Então, vou colocar esse docente aqui, de forma aleatória, e adicionar um discente, porque não existe ação de extensão sem um discente cadastrado. Então, vou colocar um discente qualquer também. Discente de graduação, que eu vou escolher para colocar aqui. E vai ser o aluno em atividade curricular. Aqui é importante uma informação, que é o seguinte, por exemplo, você está cadastrando uma ação de extensão para concorrer a um edital, mas essa ação de extensão ela ainda não tem os discentes que vocês escolheram para que sejam os bolsistas. Então, neste momento, discentes, eles, se estiverem cadastrados como bolsistas, no momento de cadastrar o plano de trabalho, se caso essa aluna Renata for indicada para ser a bolsista, seja PROBEC ou PROVEC, o sistema não vai aceitar, porque ele vai acusar que ela já tem um vínculo se você selecionar ela aqui como bolsista. Então, para esse caso, caso ela seja bolsista nessa ação de extensão, vamos pensar assim, em uma ação já em execução. Existe uma bolsista
que tem outra fonte de pagamento, outra forma de vínculo, certo? Da ação de extensão. E eu quero colocar essa Renata como minha bolsista Probec. Então, como que eu vou fazer? Lá em gerenciar ação, eu vou remover ela aqui da minha equipe executora como bolsista, e ao cadastrar ela como bolsista no plano de trabalho, o sistema automaticamente vai vincular ela como membro da ação de extensão na função de bolsista Probec, certo? Então, ele existe essa atualização da equipe executora, independente se ela faz parte ou não no momento do cadastro. Se ela já fizer parte no momento do cadastro da ação e a função for bolsista, você vai ter que excluir. Se não for bolsista, só aluno em atividade curricular, o sistema vai permitir que você realize esse cadastro sem nenhum problema, certo? Alguma dúvida na parte de equipe executora? Podem ficar à vontade. No chat está tranquilo. Não tenho. Ah, desculpa, Cristiane. Rosângela, no chat não tem nenhuma pergunta, não. Ok. Então, avançando no cadastro de membros da equipe, para cadastrar participantes externos, basta informar o CPF. Caso esse membro já tenha cadastro em alguma outra ação, ao clicar no CPF aqui e você apertar o Enter, o sistema já vai buscar essa pessoa no cadastro e incluir os dados no campo nome, e-mail e outras informações. Vocês vão alterar a função e outras partes aqui na parte de formação. Então, eu vou só colocar aqui de forma aleatória qualquer informação aqui, só para a gente finalizar o cadastro. Então, aqui foi inserido esse participante externo, um discente, um vice-coordenador, poderia ser um técnico também, sem nenhum problema. Até cadastrar um aqui só para a gente apresentar a todos como funciona. Uma informação importante também que foi adicionada recentemente ao sistema é que todos os membros da equipe executora, após a ação de extensão entrar em execução, eles são notificados via e-mail da participação deles nas ações de extensão a qual eles foram vinculados. Então, por exemplo, aqui no caso do Hélio, da professora Cristiana Maria, todos serão notificados, né, no caso, se o sistema que eu estiver trabalhando aqui fosse o de produção, eles seriam notificados via e-mail dessa vinculação a essa ação de extensão que estamos trabalhando, certo? Vou colocar aqui como participante o Hélio e vou adicionar. Rosângela. E assim que eu finalizar, sim? Tem uma pergunta da Aurélia. Aurélia, pode fazer. Rosângela, no caso, eu, sendo Sim. coordenadora de um projeto de extensão, né, tendo aluno, tendo membro externo, eu preciso ter a participação de um docente ou não necessariamente? Como membro? Não, a única exigência do sistema aqui é discente. Docente, não. Em regras de negócio do sistema, não tem exigência, somente do discente. Ok, obrigada. Por nada. Então, clicando aqui em avançar, ele vai apresentar a próxima tela, onde eu vou cadastrar os objetivos do meu projeto. E para cada objetivo, eu vou cadastrar uma ou mais atividades. Essas atividades aqui, é que eu vou colocar o período de realização que elas vão conter, assim como a carga horária que cada membro vinculado irá executar. Esse período e a carga horária serão os dados que o sistema vai utilizar para gerar os certificados, assim como emitir os certificados nos períodos correspondentes à finalização das atividades. Certo? Então, aqui, eu vou colocar um texto qualquer, só para cadastrar o meu objetivo. Cadastrei aqui no campo objetivo do projeto
alguma informação de indicadores, né, aqui eu tenho o objetivo da ação e os indicadores de aferição dos resultados. Então, eu vou colocar aqui quais são esses objetivos e os meus indicadores. E para esses objetivos, eu vou cadastrar a atividade. Eu vou cadastrar aqui uma atividade para esse objetivo. Vou colocar a atividade da ação do edital. Essa carga horária para essa atividade vai ser de 100 horas. O período que ela vai acontecer é de hoje até dia 30. Então, nesse período aqui, vou até colocar menos, vou colocar 30 horas. Nós vamos realizar, por exemplo, aqui poderia ser treinamento. Certo? Então, atividade de treinamento dos coordenadores. Então, eu vou colocar aqui que serão os membros dessa atividade a Cristiana, e ela vai executar aqui 10 horas. Vou adicionar ela. Vou adicionar também. Aqui eu posso adicionar uma pessoa ou várias, ou todas. E não quer dizer que aquela carga horária ela tem que ser somada a dos membros. Cada membro pode ter 30, pode ter 10, pode ter 2. Isso vai de acordo com o coordenador. Então, o Hélio pode ter 30 aqui, e o sistema não vai somar essa carga horária relacionada à carga horária total. Essa carga horária da atividade. O membro pode fazer total ou pode fazer parcial. E aqui eu vou clicar em adicionar atividade. Para essa atividade, eu vou colocar somente esses 2 membros. Se eu clicar em avançar, ou gravar aqui o objetivo, primeiramente, aqui eu tenho uma lista, né, do que eu já cadastrei. Eu tenho aqui, antes de clicar em gravar, só para apresentar para vocês a lista que eu já cadastrei. Eu cadastrei um objetivo, cadastrei a atividade 1 e coloquei esses participantes aqui nessa atividade. Esse é o período da minha atividade e a carga horária para cada membro. Rosângela, Se eu clicar em avançar, sim? já tem 2 perguntas, eu acredito que seja aí. Tem a Valquíria e a... Perdi o nome. A Cecília. Boa tarde. A minha pergunta, a professora até já fez anterior, mas nesse momento agora eu gostaria de saber. Então, cadastrou para a Cristiana aí 10 horas, a hora que for, tem como pegar o certificado da Cristiana. Não, a ação não terminou, mas a Cristiana precisa ela fez essa atividade e precisa desse certificado. Ela está do início até o fim da extensão, mas ela precisa do certificado agora. Tem como tirar ao longo do processo? É a primeira. A segunda questão, a professora Cecília vai fazer sobre os indicadores. Eu sempre tenho dúvidas de colocar o que sejam esses indicadores. Bom, a primeira pergunta depende, no caso do período de realização da ação, no caso aqui depende do quais foram as atividades que esse membro esteve vinculado. No caso aqui, a Cristiana, ela esteve vinculada ao projeto. O projeto, ele vai durar período de 1 ano aqui, no caso, eu coloquei 1 ano e alguns meses. Nesse período, no dia 1º de outubro, ela vai ter acesso a esse certificado desse período, certo? Se ela tiver vincular atividades em outras vinculadas que ela possui, e de acordo com aquela atividade, ele vai apresentar o certificado. Mas não é um certificado para cada atividade, não. É o mesmo certificado, somente atualizando as informações, certo? Em relação aos indicadores, aos objetivos... Então, não tem... peraí, só um minutinho, Rosângela. Então, não tem jeito de dar certificado com a extensão em andamento. É isso que eu entendi? Tem sim. Deixa eu só cadastrar mais atividades aqui, porque assim, senão eu não consigo apresentar para vocês como o sistema funciona no todo, né? Porque ele contempla tantas opções que fica difícil a gente separar. Em relação aos objetivos,
aqui é os objetivos do projeto. O que, que você vai, como você vai alcançar aquele objetivo que você propôs lá nos objetivos do projeto, na tela aqui de dados do projeto, assim como quais são os indicadores que você vai utilizar para aferir os resultados. E para isso você vai ter também as atividades aqui, as atividades que você vai realizar, certo? Então, para cada objetivo tem um indicador para aferir os resultados. Se eu cadastrar aqui mais uma atividade, atividade 2, e essa atividade tem 10 horas, e o período dela for do dia 15 até o dia 25 de novembro, posso colocar, vou até colocar aqui mais horas, vou colocar aqui 100 horas. Posso colocar outros membros para executar essa atividade. E assim o sistema vai somar depois a carga horária de cada atividade para esses membros para compor o certificado. Certo? Após a ação entrar em execução, todos os membros têm acesso às declarações de vínculo à ação de extensão. Então, assim, não precisa de relatório para ter acesso à declaração. A qualquer momento, todos os membros terão acesso a esses vínculos, esse documento. Então, aqui eu acho que eu coloquei todos, mas eu vou excluir a Renata aqui, só para apresentar para vocês um problema. Então, eu vou adicionar a atividade 2. E aqui eu tenho, para esse objetivo, atividades que eu vou realizar, e aqui os membros que eu vinculei a essas atividades, certo? Quando eu clico em avançar, o sistema vai acusar que a Renata não participa de nenhuma atividade no projeto. Ou seja, eu cadastrei a minha ação de extensão, eu defini o período de execução para ela. Mas os membros da minha ação de extensão, eles têm que estar vinculados a alguma atividade que contenha data e carga horária, para que eu possa contabilizar que ele realizou dentro da ação de extensão. Ou seja, o sistema tem que ter uma informação do que ele fez, esse membro Renata fez, em qual período e qual foi a carga horária que ele atuou dentro do projeto. Então, esse é o questionamento aqui. O que a Renata fará nesse projeto? Cliquei aqui na tela. No link. Então, a Renata aqui, eu vou vincular ela nesta atividade. Eu posso clicar aqui para alterar, nesse ícone alterar atividade, e vincular a Renata a essa atividade de 100 horas. Vou colocá-la com 50 horas, adicionar, e clicar em alterar. Então, com essa informação, eu consegui vincular todos os membros da minha ação de extensão, as 5 pessoas, às atividades, e o sistema sabe agora que cada um deles está atuando nesse período, e a carga horária para cada membro está descrita aqui nessas opções. Certo? Então, aqui eu vou gravar esse objetivo. E assim o sistema já avança, já posso avançar para a próxima etapa. Ou, se for o caso, eu posso criar um novo objetivo aqui. E para esse novo objetivo, cadastrar novas atividades, vinculando outros membros, no caso os mesmos membros, né? Mas outras pessoas em atividades diferentes. Aqui, atividade 3. Vou colocar essa com 80 horas, só para a gente ter uma carga horária diferenciada lá. Vou colocar ela de maio de 2021. Até julho. E vou colocar aqui a atividade, Cristiana. Vou colocar aqui 80 horas.
e adicionar atividade. E aqui eu vou gravar mais um objetivo. Então, para essa ação de extensão, eu vou ter 2 objetivos cadastrados, e para cada objetivo, atividades diferentes, com membros também executando períodos, né, trabalhos diferentes e atividades diferenciadas. Dessa forma, professora, que você perguntou em relação à ação de extensão, que tem um prazo de 5 anos, você pode criar objetivos, né, e para esses objetivos, cadastrar atividades que vão acontecer ao longo do período da ação. E aí você distribui o trabalho daqueles discentes, de acordo com o período de formação deles, para que eles consigam, naquele período, gerar o certificado. Caso eles não consigam, você não consiga casar essas informações por conta de disciplinas, ou até mesmo por esse processo novo aí da pandemia, você, no relatório final ou parcial, você já tem acesso a essa etapa aqui. Deixa eu só avançar aqui para a gente não perder essas informações. Você vai ter acesso a esse formulário aqui. Deixa eu apresentar aqui, não é esse? Esse aqui dos membros da equipe executora. Você vai ter acesso a todos esses membros, você vai poder gerenciá-los, alterar a carga horária, remover, adicionar novos membros, e aqui você vai conseguir gerenciar essa etapa para garantir que aquele discente ou aquele membro da equipe executora consiga pegar o certificado. Mas para isso, a atividade dele, caso a ação não seja concluída naquele relatório, a atividade dele tem que ser concluída no período que ele deseja pegar o certificado. No caso, se for, vamos pensar assim, no dia, ele vai trabalhar até o dia 10, então, a atividade finaliza dia 10. E aí, no dia 11, o sistema já gera para ele o certificado, certo? Tem uma pergunta da Rafaela no chat. Oi, justamente ela estava dando exemplo do que eu falei inicialmente, né, dos 5 anos. Rosângela, só uma coisa que eu queria deixar claro é assim, então, quando eu for ter que cadastrar, eu vou ter que cadastrar com o perfil individual de cada aluno, conforme eles forem tendo a possibilidade de se formar. Porque, pelo que eu observei aí, quando você faz a descrição de uma atividade, o período de realização, ele é igual para qualquer participante que vai estar relacionado naquela lista. Não tem como colocar, eu ia até pedir para você fazer uma simulação, não tem como, vamos supor assim, ó, ali no primeiro exemplo, você coloca a descrição e você colocou a Cris e o Hélio, né? Tem como a Cris exercer essa atividade de 1º a 30, mas o Hélio vai continuar, ele vai começar no dia 1º de setembro, mas ele vai continuar até dezembro. Tem como essa mesma descrição de atividade ser individualizada dentro aí dos participantes ou não? Eu vou ter que fazer isso para cada aluno dentro do projeto que eu tenho, de acordo com a previsão deles se formarem para eles poderem pegar o certificado. Não, professora, aqui você pode fazer uma visão mais geral, né? Antes, o sistema não possibilitava isso, hoje ele possibilita. Por exemplo, você cadastrou dessa forma, vinculou todos os seus discentes a essa atividade de treinamento, que vai ocorrer dentro do período esperado aqui. Só que o Hélio, ele finalizou antes. Então, você pode ir lá em gerenciar ações, aqui, extensão, gerenciar a equipe executora. E aqui em equipe executora... Oi? Desculpa. Não entendi, cortou. Não, assim, não querendo te interromper, mas interrompendo. Então, por exemplo, assim, eu já submeti o projeto, mas eu posso, mesmo depois que ele é aprovado, tal, passar na nossa unidade, eu posso, então, corrigir isso daí, essa falha que teve, por exemplo, que eu não sabia antes, eu posso fazer essas correções. Pode sim. Eu vou só finalizar aqui, que eu já te apresento onde é que você faz isso. Então, aqui, como é uma proposta, você vai fazer uma previsão do que vai ocorrer na sua ação de extensão.
Após a ação ser submetida e apreciada pela CAEX, direção, e recebida na PROEC, no caso aí a coordenação de extensão, o coordenador, uma vez que a ação está em execução, ele pode alterar algumas opções na ação. E eu vou apresentar para vocês quando a gente entrar nesse menu listar minhas ações, certo? Então, aqui eu cadastrei as atividades, os objetivos, vou clicar em avançar. Vinculei todos os meus membros a essas atividades. Nessa nova etapa aqui, eu posso cadastrar um orçamento. Lembrando que esse orçamento não está vinculado ao edital, não está vinculado a nenhum outro orçamento, pois nem a coordenação de extensão, nem a PROEC financia equipamentos ou passagens, né, que vocês podem preencher com alguma informação que vocês acreditem ser importantes para a avaliação da proposta, mas não vai ser levado em consideração para validação de informação aqui no sistema. Então, eu vou clicar em avançar, não vou preencher nada. Aqui não foi possível consolidar, porque eu não cadastrei nenhum item. E nessa etapa 7, eu vou cadastrar arquivos que eu acredito ser relevante para a avaliação do meu projeto. Então, eu posso colocar aqui algum arquivo, colocar um texto para ele e selecionar esse arquivo para enviar. Ele aceita PDF e outros formatos de arquivos, certo? Uma vez eu escolhendo esse arquivo, eu vou clicar aqui na opção de escolher, selecionar na lista de arquivos do meu computador e informar aqui uma descrição. Em seguida, clicar em anexar arquivos. Vou avançar aqui sem anexar. Da mesma forma, posso realizar anexar fotos dentro da ação de extensão. Sempre cadastrando uma foto por vez. Então, eu coloco a descrição, escolho o arquivo, faço o upload, clicando em anexar foto, em seguida, faço o processo novamente. E para verificar o resumo da ação e assim prosseguir para submissão para a CAEX, eu vou fazer aqui a leitura final do resumo, contendo o que eu preenchi na minha ação de extensão, a informação dos membros, as atividades e objetivos, e, no caso aqui, o cronograma, né? Quais são as atividades que eu vou realizar para executar a minha ação de extensão. Eu tenho a opção de gravar como rascunho, aqui eu posso gravar, e essa ação ela vai ser guardada da forma com que está. Eu posso voltar posteriormente e submeter a aprovação, ou eu posso voltar e alterar tudo e em seguida submeter, ou eu posso também remover essa ação, ou seja, eu apagar ela do sistema. Esse apagar, ele é uma situação que o sistema apresenta como removida, mas ele não apaga completamente os dados, certo? Nesse caso de cadastro, não. Então, eu vou submeter a aprovação, só para a gente finalizar esse processo aqui. E a ação foi submetida para a aprovação da CAEX, certo? Após a ação ser submetida, ela vai ser analisada pela CAEX. Em seguida, se ela for aprovada, ela vai ser encaminhada para o diretor da unidade proponente. E, se for aprovada pelo diretor, vai ser encaminhada para a PROEC, no caso, a coordenação de extensão da UFJ. Em seguida, o coordenador ele vai recebendo essa atualização do status da proposta, se ela foi avaliada, se ela foi aprovada, e etc. Ele também pode acompanhar aqui, gerenciar ações, listar minhas ações. Então, aqui, no caso da professora Cristiane, eu tenho todas as ações de extensão, as ações, primeiro, que ela coordena, aqui as ações que ela participa, como membro da equipe executora, certo? E aqui ele apresenta todas as informações. Das ações em execução, ao clicar nesse menu aqui de opções, o sistema vai permitir que ela anexe novas fotos,
vincular o outro programa, por exemplo, ela quer que esse evento faça parte do programa de, sei lá, atualidades da UFG, programa, por exemplo. Então, ela vai clicar aqui em vincular. Quando ela clicar em vincular, o sistema vai pedir, né, vai pedir para que ela informe qual é o título da ação, do tipo programa que ela quer vincular. Vou colocar aqui, se tem algum programa com título UFG. Vou clicar aqui em buscar. Sempre que são programas em execução. Então, ele trouxe aqui alguns programas que temos como título UFG. Então, ela vai selecionar o programa. Nesse caso aqui, eu vou colocar um evento. Eu vou colocar aqui o UFG com a escola. E eu vou adicionar aqui. Vincular. Então, aqui o sistema apresenta qual foi a ação, que foi, aquele evento dela foi vinculado, e, ao mesmo tempo, foi notificado, esse coordenador foi notificado que a ação de extensão da professora Cristiane deseja ser parte desse programa. Então, se ele aceitar essa vinculação, esse evento passa a ser listado dentro do programa. Se ele recusar, ele fica sem vínculo a um programa de extensão, no caso, esse aqui, o UFG com a escola, certo? Essa é a nova funcionalidade que permite vocês a vincular as ações de extensão em execução a programas em execução também. Voltando aqui em listar minhas ações, eu tenho outras opções. Essa parte de criar comunidade virtual, ele está disponível, mas visando a parte do portal da graduação. Lembrando que ele não permite inscrições para eventos, nem envio de trabalho, nem outras situações relacionadas a eventos. Somente o CIEC 2 possibilita essa parte de gerenciamento de um site. O SIGA-A não tem essa opção. Por mais que tenha opções aqui de menus, gerenciar participantes, esse aqui gerenciar inscrições, essas opções não estão ativas para o UFG, certo? Então, por mais que tenha isso disponível no sistema, ele vai chegar até um ponto onde entra para o SIG Eventos, que é uma ferramenta que não está disponível no pacote eSIG para o UFG. Então, aqui eu também consigo, para essa ação de extensão, alterar o financiamento. Então, se eu quiser vincular esta ação ao edital em aberto, eu clico aqui em alterar financiamento. Ele vai apresentar aquele formulário lá de forma de financiamento que vocês preencheram no cadastro da proposta. E aqui eu vou marcar, estava como autofinanciado, eu vou marcar financiamento pelo UFG. Financiamento UFG, selecionar aqui o tipo de edital e a linha de atuação e o número de bolsas. Esse edital, ele prevê somente ações do tipo projeto, e essa ação aqui é do tipo evento. Vamos ver se o sistema vai permitir essa vinculação aqui desta ação de extensão. Então, aqui ele não permitiu, primeiro porque o período da ação de extensão está fora do período do edital, e segundo porque a ação é do tipo evento. Então, mesmo que o coordenador tente realizar a vinculação ao edital, o sistema tem ainda validações para verificar se está condizente com o edital cadastrado que está em andamento. Mas se a ação for do tipo projeto e estiver dentro do período do edital, o coordenador pode executar esses passos que o sistema vai permitir alterar essa ação de extensão. Lembrando que ao alterar uma ação de extensão em execução, trocando a forma de financiamento, vinculando ele a um edital,
o sistema só retorna para o presidente do comitê. Então, a ação de extensão, ela vai ficar com situação, aguardando a avaliação do presidente do comitê. Para que esse presidente do comitê, que no caso é a coordenação de extensão, consiga distribuir esta proposta, ou seja, esta ação de extensão, para os avaliadores ad hoc, pois são eles que farão a avaliação do edital, certo? Não passa pela CAEX nem o diretor, para as ações em execução. Então, voltando aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta dentro dessas opções de alterar forma de financiamento? Rosângela, aparentemente não, o chat ninguém se manifestou. Ok. Então, voltando aqui, eu tenho a opção de visualizar, eu visualizo a ação de extensão que eu tenho aqui como execução, vejo o orçamento que foi aprovado, uma vez que, se for preenchido, né, as etapas de orçamento, posso alterar função de membros, os membros da equipe executora, posso ver uma versão para impressão, lembrando que o sistema não gera versão em formato PDF, ele só vai apresentar na tela, e você vai ter que escolher uma forma de impressão disponível no seu computador. A avaliação do comitê de extensão, ele vai apresentar a avaliação do comitê de extensão e da direção. E aqui você vai ter a possibilidade, professora, de alterar os objetivos da ação de extensão. Lembra daqueles objetivos que nós cadastramos? Lá você colocou, por exemplo, um objetivo que abrangeu os 5 anos. E aqui você percebe que aqueles alunos que estavam vinculados àquelas ações por 5 anos, eles vão formar no próximo semestre. Você pode clicar aqui, alterar objetivos e atividades. E cadastrar um novo objetivo, ou editar o objetivo atual. No caso, é só clicar aqui em editar. E aqui, para cada atividade que aquele membro foi vinculado, você pode alterar. E aqui você pode trocar a data de execução da atividade. Então, aqui o final, início e o fim, você pode alterar. E, por exemplo, a Daniela, ela não fez parte dessa ação aqui, ela vai sair dessa atividade, porque ela vai entrar em outra, certo? Ou então você pode cadastrar 2 atividades com períodos diferentes e colocar membros alternados. Então, aqui fica a critério do coordenador. Como que ele precisa gerenciar a atividade para que a ação ocorra, certo? Para ele atingir os objetivos, quais atividades que ele tem que realizar. Então, fica a critério do coordenador gerenciar isso da melhor forma possível e dentro do período que seja estabelecido para cada membro atuar. E ao finalizar os períodos das atividades, é que o sistema vai gerar o certificado durante o período que a ação está em execução. Após a ação finalizar com o relatório final, aí o sistema vai fechar para todos e emitir o certificado para todos, certo? Consegui esclarecer? Rosângela, segundo o chat aqui, sim, tá? Agradecer a professora Rafaela e a professora Valquíria também. Muito bom. Então, que vocês tenham a liberdade de alterar, sempre lembrando que uma vez removido esse membro, ou até mesmo lá no relatório, quando você apagar, remover mesmo o membro, vou até mostrar o menu de forma mais concreta daqui a pouco. E aí o sistema apaga mesmo, então você tem que ter a certeza que vai remover aquele membro, porque ele será apagado, ele não fica em histórico, não. Ele é removido da ação de extensão. O ideal é você finalizar, se
Se ele tiver atuado em algum momento da ação de extensão, o ideal é que você finalize ele. Então, ele terminou hoje, ou terminou tal dia. Mas se você apagar ele, ele não atuou em nada, certo? Então, aqui eu vou cancelar, porque eu não vou gravar esses objetivos. Estas ações não passam pela CAEX, nem pela direção, é somente o coordenador que executa, certo? E aqui, em ações de extensão, gerenciar ações, eu tenho também a opção de gerenciar a equipe, que é, nós pegamos todo esse formulário, que vai ser apresentado aqui, o sistema está um pouco lento hoje. Então, nós pegamos todo esse formulário que está apresentado aqui para vocês, com todas as opções, cadastro, alteração, atualização, finalização, todos esses menus aqui vão aparecer para vocês lá no relatório. Tá vendo aqui, para esses membros já existe o certificado, ó, porque eles terminaram em maio. Então, todas aquelas atividades que ela cadastrou para essa ação de extensão Café Científico, por mais que não esteja ainda com o relatório final, ela já tem certificado por conta do período da atividade, certo? Esses aqui talvez não tenham por estar vinculados a algum plano de trabalho. Então, o plano de trabalho dele ainda pode estar em aberto. Certo? Então, aqui também eu tenho vários certificados já emitidos, de acordo com a atividade. No caso das ações de 2019, os certificados eram emitidos com relatório final, somente com relatório final. Aqui, em 2020, as ações podem ser emitidas com relatório final ou com o período final da atividade que o membro executou dentro da ação, certo? Outra informação muito importante é a alteração de coordenador. Qualquer coordenador de ação de extensão pode trocar a coordenação do seu projeto. Então, aqui, a professora Cristiane, se ela quiser trocar a coordenação desse projeto, Terceiro Café Científico, basta clicar aqui em alterar coordenador. E o sistema vai apresentar para ela o formulário para pesquisar um novo coordenador. Esta opção não passa pela avaliação da CAEX nem da direção. Fica a critério do coordenador realizar essa alteração. Mas antes de trocar, ele não pode se excluir da ação. Uma vez removido da ação de extensão, ele perde acesso a ela. Aí a coordenação de extensão tem que acessar o portal do gestor para poder recuperar a ação e devolver essa ação ao coordenador que se auto-excluiu do projeto. Então, aqui ele vai só... Sim? Em relação a essa troca de coordenador e em relação a ir para o RADOC posteriormente, divide a carga horária, vamos supor que aí eu fiquei responsável pelo projeto durante 5 meses. O outro coordenador, a troca do coordenador, ele vai ficar por mais 5 meses. Esse período entraria para os dois ou não? A partir do momento que troca o coordenador, a carga horária vai toda para o último. Como que seria? Então, o CICAD, ele não busca mais carga horária das ações. Seria o tempo, né? O período. Então, nas ações de extensão. Então, para esse... Nem é o período. Por exemplo, se você não fez um relatório final dessa ação, quer dizer, parcial, ao longo desta ação, dentro do ano que o CICAD está buscando aquelas ações, por exemplo, 2020. Vamos supor que ele abriu para buscar as atividades do docente em fevereiro de 2020 e vai fechar dia 31 de dezembro de 2020, certo?
Então, nesse período, se você fizer um relatório parcial da ação de extensão como coordenador, ele vai lançar que você atuou nessa ação de extensão durante aquele período que você enviou o relatório, certo? Relatório parcial. Ok. Então, caso, relatório. Isso. Caso você não faça o relatório parcial e já troque a coordenação, o sistema e o novo coordenador realize o relatório parcial, o CICAD vai puxar a ação para o novo coordenador. Entendeu? Sim, entendi. Não, obrigada. Você pode até constar como membro da equipe, mas a coordenação vai ser do novo coordenador. Deixa eu voltar aqui, porque ele perdeu a conexão. Enquanto ela conecta, se alguém quiser ir fazendo mais uma pergunta, Rosângela, está aberto. Sim, pode, fica à vontade. Então, só voltando na tela de listar minhas ações, gerenciar ações, listar minhas ações, para as ações que estão concorrendo ao edital, depois do processo de avaliação ad hoc ser concluído e a comissão liberar o acesso às avaliações, o coordenador vai acessar extensão, gerenciar ações, listar minhas ações. Clicar na ação e clicar aqui em versão para impressão. Aqui nessa tela, o sistema vai apresentar um resumo da ação de extensão que você preencheu. E ao final da tela, vai apresentar a avaliação do comitê ad hoc. Então, aqui, no caso, aqui tem o parecer dos avaliadores, certo? Aqui, são duas avaliações que o projeto recebe. Primeiro, avaliações do projeto. Aqui tem a CAEX e a direção. E aqui, a avaliação ad hoc. Ou seja, esse projeto já foi submetido a um edital, e dentro do edital ele teve as notas de acordo com os critérios que foram avaliados. Então, aqui vocês terão acesso às notas e o parecer de cada avaliador, assim como a média do seu projeto. Então, com base nesses dados e nos itens que foram avaliados, vocês vão acessar aqui, voltar aqui ao portal e acessar a tela para solicitar a reconsideração da avaliação, ou seja, entrar com recurso. Então, ação de extensão, submissões, solicitar reconsideração. Não temos aqui período aberto para solicitação, mas se tivesse, ele apresentaria aquela ação de extensão que foi avaliada e a lista com as perguntas que vocês receberam nas notas, e vocês vão marcar quais são os itens que vocês querem entrar com recurso. E aí cadastrar essa solicitação. Lembrando que para cada item registrado deve ser justificado o motivo da solicitação. Certo? Então, voltando aqui em gerenciar ações, é a parte de gerenciar a equipe executora, né, onde você pode cadastrar novos membros, remover membros e atualizar membros também já cadastrados. Alterar a coordenação do projeto ou da ação de extensão. E também aqui em gerenciar ações, nós temos também parte de aceitar ou recusar vinculação, que é aquela situação que eu já comentei alguns minutos atrás.
Então, aqui eu teria o título, né, da atividade, título do programa, e a data de solicitação e a situação, se está pendente, se foi avaliado, ou se foi recusado, etc. Então, essa é a parte de aceitar a vinculação da ação a algum programa de extensão. Então, com isso, a gente termina essa parte de gerenciar ações e submissão de proposta. Então, eu passo aqui para a tela de planos de trabalho. Ao listar meus planos de trabalho, o sistema vai apresentar quais são as ações e os planos de trabalho já cadastrados por esse coordenador. Então, para essa ação de extensão aqui, existem 4 planos de trabalho, né, registrados aqui. Esses planos de trabalho são cadastrados um para cada discente, seja ele do tipo bolsista ou voluntário. No caso do bolsista, por edital, o sistema atualmente só aceita um bolsista remunerado e até 7 bolsistas voluntários. Então, se esta ação tiver contemplada com PROBEC, ela teria aqui um bolsista remunerado e até 7 bolsistas voluntários. Então, teria no total de 8 planos de trabalhos cadastrados. Após cadastrar, o coordenador tem a opção de editar o plano, alterar. Ele pode finalizar esse discente e também visualizar esse plano, assim como enviar alguma mensagem diretamente a esse discente. Por exemplo, você pode notificar para o Matheus que o prazo para envio do relatório encerrou dia 15 de agosto. Você clica aqui e diz, prazo para envio de relatório, um assunto. Caro Matheus, o prazo para envio de relatório encerrou no dia 15. Por favor, acesse o portal do discente, menu extensão, relatórios, para realizar o relatório final do plano de trabalho do discente, certo? Então, é uma opção que o sistema apresenta para que vocês possam enviar mensagem ao discente, que vai aparecer para ele, tanto aqui nessa página da caixa postal, quanto também, eu acredito que apresenta um e-mail também, quando você marca essa opção, né, enviar por e-mail ou enviar via caixa postal, então ele vai apresentar ou aqui na caixa postal ou via e-mail cadastrado lá no portal UFGNet, certo? Alguma dúvida? Podem ir perguntando assim. Assim que eu for falando, pode me interromper. Então, voltando aqui em plano de trabalho, essa parte eu só vou listar, e aqui eu vou cadastrar, seja do bolsista, ele vai apresentar qual é a ação de extensão que eu tenho, vou clicar aqui no maisinho para cadastrar novo plano, e vou preencher todas essas informações. O orientador do plano vai ser um membro da equipe executora, certo? O início e o fim desse plano de trabalho, o local que vai ser realizado, os objetivos, atividades, e aqui eu vou buscar o nome do discente. Lembrando que eu sempre busco o primeiro nome, ou o nome completo, o sistema apresenta aqui quais são os discentes que possuem cadastro com esse nome. Então, por exemplo, aqui a graduação, eu posso... Aqui ele já traz até qual é a situação do discente. Então, aqui esse graduação, mas ele está inativo. Esse aqui é de doutorado, mestrado. Então, assim, já traz informação para que o coordenador não cadastre um discente com situação incompatível ao que foi solicitado no edital, certo? Então, aqui o Rui Gonçalves, ele é da graduação e está ativo. Então, eu posso cadastrar ele como um bolsista ou voluntário dentro desse plano de trabalho. Se for bolsista, eu vou preencher as informações de dados bancários. Se for voluntário, ele não vai exigir essa informação. Uma vez cadastradas essas informações, eu vou prosseguir para o cronograma, registrar o cronograma mês a mês, as atividades que ele vai executar, e assim salvar o rascunho ou enviar esse plano de trabalho. Lembrando que após enviado,
edição desse plano de trabalho para alterações ou correções. Basta acessar extensão, plano de trabalhos, listar meus planos de trabalho. É o mesmo processo para cadastrar o plano de trabalho do bolsista, certo? E para indicar ou substituir um bolsista vinculado a um plano, vocês vão clicar em indicar ou substituir. E no caso aqui, como esse plano de trabalho já se encerrou, o sistema não vai apresentar esse ícone aqui, que é indicar ou substituir. Se estivesse vigente, ele apresentaria aqui, ao lado dessas opções de menu. Eu posso clicar, ele vai, na data de hoje, finalizar esse discente que eu estou clicando para substituir, e vai permitir que eu cadastre um novo discente, para substituir o período restante desse plano de trabalho. Lembrando que o sistema segue um calendário para início e fim do discente. Se ele for cadastrado até o dia 20, ele vai entrar na folha do mês, ou seja, dentro do mês de setembro. Se ele passou dessa data, ele vai entrar no mês de outubro. Então, por mais que eu finalizei o Mateus hoje, mas se hoje fosse dia 21, o novo discente só iria começar esse plano de trabalho no mês de outubro, certo? Então, são essas opções ao substituir ou indicar ou substituir o novo discente. Alguma dúvida em relação ao plano de trabalhos? Pelo chat, não. Aqui. Muito bom. Então, aqui eu tenho a parte de relatórios. Eu tenho dois relatórios. Relatórios dos discentes, que são os discentes que têm plano de trabalho que realizaram relatórios parcial ou final, e eu posso avaliar esses relatórios. No caso aqui, os relatórios desses discentes já foram avaliados, eles enviaram esse relatório, contendo as informações da introdução, metodologia, atividades realizadas, quais foram os resultados e as conclusões, e a data que foi realizado o parecer pela coordenação. Também incluído no relatório a carga horária que esse discente realmente executou. Quem informa essa carga horária é o coordenador durante a avaliação deste relatório, certo? A carga horária que o docente vai informar, né, sobre o que realmente aquele discente executou no plano de trabalho, é que vai contar lá no certificado do bolsista ou do voluntário, certo? É uma forma até do próprio docente aferir se realmente a carga horária do plano de trabalho está compatível com a carga horária que o discente realizou, para não que o sistema não leve automaticamente a carga horária total. Voltando aqui em relatórios, nós temos relatórios das ações de extensão. As ações de extensão, ao longo do período de execução, eu posso realizar um relatório final, somente um relatório final, mas eu posso realizar quantos relatórios parciais forem necessários. Lembrando que, para que a ação apareça no SICAD, a ação tem que ter pelo menos um relatório parcial dentro do ano de listagem do SICAD, ou seja, se o SICAD está aberto para 2020, eu tenho que ter pelo menos um relatório parcial da ação no ano de 2020. Não adianta eu ter feito em dezembro de 2019 a ação que está em execução até dezembro de 2023. Mas em 2020 eu não fiz relatório parcial. Então, o SICAD não vai buscar relatórios de 2019, só 2020. Então, eu vou escolher um dos formulários, no caso parcial ou final. Vou cadastrar aqui um parcial só para a gente simular essas opções. E aqui o sistema apresenta os objetivos que o coordenador cadastrou lá na proposta. Então, aqui eu tenho um objetivo e eu tenho as atividades que foram propostas a ser realizadas para alcançar esses objetivos. Então, aqui eu tenho a carga horária e o período e o andamento. Eu posso informar qual foi o andamento desse objetivo, ou seja, das atividades, durante esse período.
E aqui a situação, se ela está em curso, concluída ou se foi cancelada. No caso daquela ação que precisava ser finalizada para concorrer ao edital, ele pode colocar aqui em curso, colocar aqui a quantidade o andamento, né, percentual que foi realizado, aqui também da mesma forma, se foi cancelado ou não, devido à finalização precoce da ação, e aqui ele justifica, né, faz uma justificativa ou um breve relato sobre a execução desses objetivos. Se você marcar essa opção, a ação foi realizada, e marcar como não, o sistema não vai contabilizar esse relatório lá no SICAD, porque para que seja contabilizado no SICAD, a ação ela tem que ser realizada. Então, deve ser marcado como sim, para que ela seja realizada. Então, preenchida essa parte aqui de objetivos, tem a etapa de avaliação. A etapa de avaliação vai trazer as informações do público estimado que o coordenador cadastrou na proposta. Então, ele estimou que o público interno e externo seria 150 pessoas. E aqui ele vai informar qual foi a soma desse público, qual foi o público total atingido, o público real, para que a gente possa apresentar esse público lá no painel Analisa Dados de Extensão, assim como em outros relatórios do Sistema SIGA Extensão, para que a gente saiba realmente qual foi o público atingido das ações de extensão, e não apenas a estimativa. Então, ele vai informar aqui qual foi o público. Os produtos gerados, né, que são essas as informações que o SICAD hoje busca, quais são os produtos que as ações geraram, se foram eventos científicos, se houve apresentação de evento científico, a quantidade, o resumo dessa apresentação, se foram artigos, e outros produtos, né, por exemplo, se foi gerado um livro, um site, uma palestra, não foi gerado nada disso, foi gerado uma exposição. Eu posso colocar aqui a exposição, posso colocar aqui a quantidade dela, né? Uma exposição, uma palestra e um livro. E se eu tiver outras produções, eu posso colocar aqui também quais foram essas produções. Quando eu clico nesse maisinho aqui, para adicionar esse produto exposição, o sistema vai salvar para mim na lista. Se não existir, por exemplo, aqui outro produto, vamos supor aqui uma caneta, eu gerei uma caneta nova que faz uma coisa diferente. Então, eu vou adicionar aqui um produto novo que eu gerei, achei dessa ação de extensão. Então, assim, o sistema vai gravar essa informação e somente vai aparecer na lista de produtos gerados para todos os relatórios assim que esse relatório for validado pela PROEC, certo? Ele passar pela unidade e depois ser recebido na PROEC e dar a validação do sistema. Dando continuidade, o coordenador vai cadastrar também um resumo sobre a produção e outras informações sobre dificuldades e objetivos gerais do projeto. E aqui, como eu tinha mencionado, nessa nova aba, é a parte de membros da equipe executora. Quando o coordenador clica nesse menu, o sistema já apresenta, caro coordenador, ao realizar alterações da equipe, o sistema já realiza a persistência dessas informações do banco de dados, mesmo se você não realizar um envio. O que isso quer dizer? Quando eu clicar lá em excluir a Cristiana da minha ação de extensão e confirmar essa exclusão e não enviar o relatório, eu já apaguei a Cristiana do meu projeto. Porque o sistema ele não guarda registro de histórico de membros da equipe executora. Então, não teve como, nessa atualização dessa equipe executora aqui nos relatórios, a gente garantir que a equipe executora estaria completa quando o coordenador removesse um membro. Então, a gente não consegue ter esse histórico, então, se você excluir, ele é excluído do projeto automaticamente, mesmo que você não envie o relatório, né? Então, é importante ter muita atenção em relação à exclusão de membros, pois ele é excluído de forma definitiva da ação de extensão. Eu clico em OK, e ele apresenta aqui aquele mesmo formulário
de gerenciamento da equipe executora, lá na tela de gerenciar ações. Posso incluir um novo membro, alterar. Se eu clicar aqui em alterar, a Marise, quero alterar a participação dela nessa ação de extensão. Então, eu vou falar que a Marise, ela atuou até o dia 14, não foi até o dia 15. Eu vou confirmar aqui. E ele já realizou a alteração. Ele até saiu da tela de relatórios, mas voltando lá nos relatórios, como eu não tinha salvo nada, eu perdi essas informações. Então, é sempre importante salvar, e salvando rascunho, para que nada que eu informei nessas telas anteriores, por exemplo, avaliação, objetivos, seja perdido. Então, a cada tela que vocês forem preenchendo, é importante salvar rascunho aqui, já que é uma opção que o sistema permite você realizar em relatórios. Lembrando que aquelas informações que eu cadastrei, caneta, exposição, tudo se perdeu porque eu não salvei nada. E aqui eu tenho a opção também de arquivos, eu posso cadastrar uma foto, um artigo mesmo que eu submeti, ou alguma outra informação que possa agregar a as informações do meu relatório parcial para avaliação. Uma vez finalizado esse processo, eu vou clicar em enviar. Ao enviar, o sistema vai disponibilizar esse relatório para a CAEX avaliar, e o CAEX avaliando passa isso para o diretor, e assim para a PROEC dar o ok, o recebido, e esse relatório estar disponível para o sistema CICAD buscar e apresentar no relatório das atividades do docente. O CICAD, ele atualiza a cada 6 horas durante o período, durante um dia, né? Então, assim, se 6 horas da manhã ele atualiza, depois é só meio-dia, depois é só 6 horas da tarde, e assim sucessivamente. Então, se você fez um relatório às 8 horas e ele foi aprovado às 10, então somente ao meio-dia que o CICAD vai fazer a leitura, vai verificar se existem novas atualizações dentro dos sistemas, extensão, pesquisa e etc., graduação, para que seja apresentado no relatório do docente. Então, é importante esperar esse momento de atualização também do CICAD. Alguma dúvida dentro dessas informações de relatório? Pelo chat, não. Ok. Então, com isso, eu finalizo a parte de relatórios, né? É uma parte importante, onde você vai informar que é o andamento da ação de extensão, assim como o final dela, e também é importante para que você não fique em débito com o sistema e seja penalizado por não participar de outras ações de extensão por conta de relatórios não realizados. O comitê de extensão, onde eu vou avaliar as propostas, essa é a parte do CAEX, não sei se todos vocês são CAEX, mas é uma opção que o sistema apresenta. O gestor ele consegue verificar, né, os relatórios que foram enviados, então, se o gestor ou o CAEX quiser saber quais foram os relatórios de 2020, por exemplo, do servidor do Cristiano, só para a gente exemplificar aqui. Já não tem nenhum relatório de tipo de projeto e nem relatórios do ano de 2020. Deixa eu ver se tem de 2020. Também não tem. Se ela tem algum relatório já enviado, ela tem, só que em datas diferentes. Então, aqui eu tenho a informação de quais relatórios essa servidora já enviou para o sistema. E aqui na etapa de avaliadores, né, são avaliadores membros do comitê, que aqui são os ad hoc. Aqui eles vão ter acesso às propostas que foram enviadas, que foram vinculadas ao edital e que estão disponíveis para avaliação. Então, aqui ele pode visualizar o projeto, ver a avaliação que ele já realizou, e aqui acessar o formulário com o questionário para avaliação. Certo? Os relatórios da mesma forma, que ele vai acessar os relatórios das ações de extensão, para avaliar os relatórios que
caso estejam pendentes de avaliação. No caso aqui, tem esses relatórios, né, como CAEX para avaliar. Para verificar o relatório, basta visualizar, clicando no ícone. E para analisar, né, acessando do formulário de avaliação do relatório, é só clicar no ícone analisar. Esse é o processo que o CAEX realiza para avaliar os relatórios enviados da unidade. E aqui eu tenho a etapa de certificados e declarações, que eu tenho como membro ou participante de uma ação de extensão. Como membro de ação de extensão, pode ser como coordenador ou membro da equipe executora. Ele sempre vai apresentar a declaração após a ação entrar em execução. Então, eu tenho aqui a declaração, essa ação ela ainda está em andamento, eu não tenho certificado gerado, mas para essa que já finalizou no mês 5, eu já tenho o certificado gerado. Percebe que a ação ela não tem relatório final, mas como a atividade já finalizou, ou seja, a Cristiane já encerrou a participação dela nessa atividade, ela já tem acesso ao certificado, certo? Ela pode ser removida da ação pelo coordenador no relatório final? Pode. Se o coordenador for lá e remover a ação, o sistema vai apagar esse certificado, ela não vai ter acesso a ele mais. Uma vez que o certificado ele é online, ele é um link que o sistema monta ele e apresenta para o usuário, não é um arquivo PDF que, se ele baixar aquele arquivo PDF, mas se for apresentar para alguém, esse arquivo tem um código que é possível verificar se ele é válido lá no portal público, naquela etapa de validação de documentos, que eu apresentei para vocês. Então, vocês podem verificar se aquele documento está válido no sistema, através desse código que é gerado para cada certificado, certo? Então, aqui eu tenho como membro da equipe, e aqui, se eu estiver participando de outras atividades, né, como público-alvo, como discente, vai ser apresentado aqui. Essa é a mesma tela que o discente tem acesso, então para ele também vai aparecer uma tela similar a essa. E como avaliador, no caso do CAEX, o avaliador ad hoc, para cada ação que é avaliada, o sistema apresenta aqui o certificado que ele avaliou aquela ação ou proposta. E aqui, ao final, temos novamente o edital, que nós já passamos por ele, né? Mas é o último menu disponível do sistema. Então, esses são os principais menus que o sistema extensão oferece aos coordenadores. Nós passamos pela parte de cadastro, de relatórios, planos de trabalho, avaliação, os certificados e a vinculação via edital, assim como também a vinculação a programas de extensão. Para os técnicos, o sistema apresenta de forma similar, aqui no portal extensão. Aqui para a professora Cristiane, como ela tem um perfil gestor, ela tem mais opções de abas. Então, ela tem a opção de relatórios, ela consegue gerar relatórios do sistema, né, gerar relatórios, pode entrar em contato com os coordenadores, verificar quais foram os planos de trabalho que foram alterados. Então, tem várias opções que o sistema permite que o gestor tenha acesso. E aqui, no caso, só como técnico, ele apresenta essa opção aqui, que seria as ações de extensão, e no caso, o plano de trabalho para cadastrar. Essas opções aqui são para gestores. Aqui também são opções de gestores, e aqui eu tenho algumas informações que aparecem para o servidor técnico também, que é o cadastrar ação de extensão e gerenciar proposta. Certo? Então, com isso, eu finalizo aqui a apresentação e estou aberta a perguntas e outros questionamentos, sugestões, reclamações, etc.